Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa, casa de Moacir, casa de oração, de trabalho, de estudo. E reunidos estamos aqui mais uma vez para mais uma palestra pública, mais uma noite em que nos encontramos dispostos a aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje temos a grata satisfação de trazer a nossa irmã Rose Cabral, trabalhadora do NEAN, Núcleo Espírita Aristides Monteiro, trazendo para nós o tema Destinação da Terra. Antes do início da nossa atividade, para nossa harmonização, do livro Pão Nosso, a lição de número 22, para o nosso exórdio da noite. Inconstantes. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte à outra. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável preservar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem, e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Que assim seja. Para a nossa reflexão da noite. E agora vamos fazer a nossa prece para o início da nossa atividade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrir as portas desta casa de luz, oração e trabalho para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que possamos hoje absorver o que aqui será ministrado e utilizar esse ensinamento como guia e como alicerce para essa nossa jornada evolutiva. Que possamos aprender e, acima de tudo, praticar, assim como o nosso Mestre nos ensinou. Que o nosso Pai, que o nosso querido Mestre Jesus
ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E assim, nessa rogativa, com a permissão da espiritualidade maior, damos por iniciadas as atividades da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Amém. Passo agora a palavra à minha querida irmã, Rose Cabral. Pode ficar à vontade, querida. E todos que quiserem, que estão aqui, estão querendo participar e quiserem fazer alguma pergunta, estamos todos no mesmo patamar. A única diferença é que tem uma pessoa dirigindo os trabalhos na noite, mas estamos aqui todos no intuito de aprender. Na verdade, o que conversaremos hoje, eu acredito que muitas das coisas que nós falaremos hoje aqui, todos vocês já têm o conhecimento, porque é um tema, os primeiros capítulos do Evangelho, a gente já começa a abordar sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é a destinação da terra. E independente de ser do começo do Evangelho, e tem um motivo de ser, de sabermos até a nossa posição na humanidade, né? Então, é o começo, é um dos primeiros capítulos. Mas, independente disso, desde quando a gente entra na doutrina espírita, eu, pelo menos desde que entrei, há 27 anos atrás, que eu ouvia falar que a Terra é um planeta de expiações e prova, em que nós estávamos aqui para evoluir e que, ao longo do tempo, nós iríamos evoluir e a Terra estava se preparando para entrar numa outra sintonia, numa sintonia transitória, que é a regeneração, que ela está em transitação, né? Nós estamos nos preparando para entrar nessa sintonia, onde nós estaremos propensos em fazer mais o bem do que o mal. Transitório também, porque saímos da condição de primitivismo, estamos na condição de aprender agora com as nossas falhas. Aí, desde o começo que entramos nessa doutrina esclarecedora, sabemos que a Terra é uma escola para alguns, prisão para outros, hospital para outros. Mas sabemos também que depende de nós passarmos por essas etapas e assim nos melhoramos, chegaríamos numa condição fluídica melhor. Pelo menos eu resumi, mas era o que a gente, logo no primeiro momento, quando a gente entra na casa espírita, as primeiras coisas que a gente começa a saber. Por que isso também nos preocupa tanto? Porque a grande maioria das vezes o que ainda nos traz, o que ainda nos move a procurar um ponto de luz como esse, como tantos, ainda é a dor. A grande maioria de nós vem movido pela dor. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo. E aí, quando a gente entra e começa a estudar, a gente começa a entender que a dor, ela não tem o papel de nos deixar deprimido, nem de nos fazer estacionar pela dor. Mas ela age como uma mola propulsora para tirar a gente da zona de conforto, já que a gente está sofrendo e quer parar de sofrer. Então, ainda a grande maioria do que nos traz ainda é a dor. Uma parte porque nasceu na casa espírita, outra parte porque por curiosidade, mas a grande maioria ainda é a dor. Aí a gente começa a estudar, pegando esse guincho da dor. Quando a gente começa a estudar o livro dos Espíritos, a gente começa a estudar o Evangelho. Aí lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem um capítulo que foi uma das primeiras palestras que eu assisti,
que é bem-aventurados os aflitos. Aí eu imagino hoje, ainda é difícil a gente chegar para uma pessoa e dizer, bendita sois elas porque estás sofrendo, né? Pedir resignação, bendizer esse sofrimento ainda hoje pode ser difícil para algumas pessoas. Imagine na época de Jesus. Imagine explicar, porque foi uma das coisas que me deixou muito feliz quando entrei há 27 anos atrás, foi saber que Deus não castiga. Ah, gente, isso me deixou tão feliz. Que a gente que veio de outras religiões, pelo menos eu vim, e aí foi nos dito, foi nos mostrado desde tenridade, que tudo que acontece de errado, aconteceu de errado alguma coisa com a gente ou com outrem, a gente, é castigo de Deus, ó. Fulano está sofrendo, olha Deus castigando aí. Pelo menos eu cresci ouvindo isso. Acredito que muitos de nós que estamos aqui, né? Aí a gente começa a estudar e descobre que Deus não castiga. Jesus traz para a gente esse Deus amoroso, em que Moisés trouxe um Deus mais duro, mais rígido, que castigava, para um povo rude, que precisava de leis mais duras, que ainda não tinha condições de amar a Deus, só tinha condições de temê-lo. Aí Jesus nos apresenta um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus bom, Pai justo, um Deus que não castiga. E aí a gente começa a entender, mas se Deus não castiga, então de onde vêm as misérias humanas? De onde vêm as dores, os sofrimentos? Como o nome já diz, misérias humanas vêm de nós humanos. Porque dor e sofrimento não vem do Altíssimo. Não é isso que Ele queria para nós, não é isso que Ele quer para nós. Ele gostaria que a gente aprendesse pelo amor, pelas boas lições, pelos bons exemplos. Mas a grande maioria das vezes a gente não aprende pelo amor, pelos conselhos bons que nos dado quando a gente tem tenridade. Muitas das vezes a gente vem aprender pela dor. E aí a gente descobre que Deus não castiga. Então aí vem a descoberta que a gente, se Ele não castiga, então as misérias e sofrimentos vêm das nossas ações, das nossas escolhas. Aí a gente começa a entender que nós colhemos aquilo que a gente plantou. Mas na nossa condição ainda de espíritos, de expiação e provas que estamos aqui, não é à toa, porque nós estamos ainda na categoria de espíritos de terceira ordem. Espíritos de terceira ordem, minha gente. Ainda somos espíritos imperfeitos. E está lá no Evangelho, espírito de terceira ordem imperfeito, ainda não tem condições de entender quem é Deus. A gente ainda não tem essa condição. Aí você pode até dizer, não, Rose, eu entendo Deus, eu acredito nele. Acreditar é uma coisa, entender, talvez a gente ainda não esteja nessa condição. Que só basta acontecer uma atrocidade, uma calamidade, e a gente questiona os desígnios do Pai. Que na verdade não foi escrito por Ele, aquele final está se processando dessa forma. Foram as nossas ações. O Evangelho, esse no capítulo 3, onde ele traz, há muitas moradas na casa do meu Pai, que a gente vai intensificar sobre essa questão da destinação da terra e as causas das misérias humanas.
Mas eu queria começar pelo começo, falando desse capítulo 3, onde João traz no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, ele traz a fala de Jesus, onde ele diz que vosso coração não se turbe, que a gente não fique angustiado. Jesus nos traz: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejas também. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento moral. Então nós não somos a única raça, os únicos seres vivos da humanidade. Não. Quando ele fala que existe várias moradas na casa do meu Pai, existem vários planetas. Como nós estamos aqui no planeta Terra, em condições preparados cada um, de acordo com o processo evolutivo de cada um. Isso só nos comprova, só nos mostra que a evolução não dá saltos. Que para a gente se melhorar como indivíduo, nós passamos e galgamos várias etapas. Já saímos da condição do primitivo para uma condição de espiar, de passar por provas, mas já numa condição de uma inteligência, onde temos condições de optar e escolher entre o bem e o mal. Nos dá o livre-arbítrio. E ele continua: independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Ou seja, dependendo de onde estaremos numa condição mais feliz ou menos feliz. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimentam, as percepções que possui, viajam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Ou seja, uma vez nós, numa condição mais evoluída, nós temos condições de percorrer. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separados dos objetos de suas afeições, geme sob o constrangimento de sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nenhuma circunstâncias nem localizadas. Então, uma vez a gente tendo consciência disso,
Eu não sei por que a gente ainda se espanta. Mas a gente se espanta. A gente se espanta quando vê as atrocidades, as guerras, a luta pelo ter se sobrepondo ao ser, onde nós sabemos que a nossa maior luta deveria ser do ser, que nós viemos aqui para espiar. Então, trabalhar nossas más inclinações. Mas nem todos nós, espíritos aqui encarnados nesse planeta, estão em expiação, em prova. Existem também irmãos que pediram para estar aqui em missão para nos ajudar. Ou que são em provas para evoluir. Nessa parte da destinação, ele começa dizendo assim: espanta-se em encontrar sobre a terra tanta maldade, más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Quando a gente não tem conhecimento, a gente pode pensar isso, que nós estamos fadados ao sofrimento. Não. Nós estamos fadados para a evolução. Nós somos luz. Já disse Jesus. Vós sois luz. Vós somos o sal da terra. Estamos fadados para a luz, para a evolução. Mas como não dá saltos, então ainda a nossa sintonia, a nossa energia, as nossas más inclinações precisam ser trabalhadas. Eu gosto sempre de... Quem leu aquele livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Alguém leu? Uma pessoa? Gente, esse livro é maravilhoso. Maravilhoso esse livro. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quando a gente vê esse título, quando eu vi esse título, a gente no primeiro momento, mas o quê? O Brasil com tanta querelas, com tanta corrupção, com tanta ainda maldade que a gente vê, com tanto desrespeito ao próximo, e Brasil ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque a gente imagina, é psicografada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, porque a gente imagina que quando a gente lê esse título, vê esse título, a gente imagina que ele está querendo dizer que aqui foi criado um ambiente que Jesus, quando tirou a árvore do Evangelho da Europa, estava à procura de uma terra para fazer essa plantação dessa árvore do Evangelho, que ele estava procurando um lugar perfeito, que não teria atrocidades, que não teria maldade, não. Não teria essa condição ainda, até pela nossa própria condição aqui da terra. Mas ele queria, no livro fala, Jesus queria tirar a árvore do Evangelho da Europa porque já se estava matando, a corrupção muito grande, se matando em nome de Deus. E ele que preparou fluidicamente e energeticamente um lugar onde ele pudesse criar o Hospital do Cristo.
Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, queira qualquer um duvidar, porque ele é o hospital do Cristo. Porque só aqui ele saberia que viriam espíritos altamente comprometidos e após encarnado aqui, começaria o seu processo para a evolução. Aí ele começa com a fala, eu vou dar um briefzinho, tá? Esse livro, gente, quando você lê esse livro, você vai se apaixonar pelo Brasil. A gente pode até achar engraçado, você vai nunca mais você vai falar do Brasil quando você lê esse livro. Que a gente vai ver o Brasil no campo energético de Jesus. A gente vai ver o Brasil elaborado por Cristo. E aí ele pede ao anjo Ismael que traga para cá os espíritos menos corrompidos da Europa. E na época os menos corrompidos eram os portugueses, viu, gente? Imagina os mais. Eram os menos. Ele pediu a Ismael também que trouxesse os irmãos da mãe África. E vieram os irmãos. Ele pediu também que nessa terra, onde seria plantada a árvore do Evangelho, teria os habitantes da terra, dessa terra bendita, advindo delas, que são os índios. E aí ele fala com a riqueza de detalhes que a gente não foi descoberto aleatoriamente, foi guiado fluidificamente. Foi uma trajetória de descoberta magnífica, mas eu não vou contar essa parte. Eu vou me deter a essa parte em que ele faz esse pedido a Ismael e segue para outras atribuições. E deixa Ismael administrando. Com o passar do tempo, Ismael começa a entrar em desespero. Porque Ismael vê o povo menos corrompido da Europa, que eram os portugueses, escravizando os irmãos da mãe África. Começa a ver eles escravizando o povo da região, da terra, os índios. E Ismael, entre desespero, começa a pensar que a coisa vai se tornar como estava na Europa. E aí ele pede uma audiência com Jesus. E ele chega, o irmão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, diz que o irmão, que Ismael puxa a cadeira, senta na frente de Jesus e chora. Chora copiosamente. E Jesus olha para ele, Ismael, por que chora? E ele diz, Senhor, o Senhor precisa ver como está lá. O Senhor pediu para trazer o povo menos corrompido da Europa, eu trouxe. O Senhor precisa ver o que eles estão fazendo com os irmãos, escravizando, matando, corrompendo. E Jesus, Ismael, tenha calma. Está lá, fala de Jesus. Ismael, tenha calma. Eu estou dizendo com as minhas palavras, né? Mas lá está mais bonito. Ismael, tenha calma. Eu já tenho a solução. Aí Ismael olha para Jesus, né?
se acalma um pouco, Jesus dizendo que tem a solução, né? Vá lá nas profundezas da terra e traga os espíritos mais corrompidos da humanidade. Ismael olha para Jesus, fica calado. Vá lá também, traga os espíritos, todos os espíritos que falharam na Inquisição. Vá lá na profundeza da terra e traga os espíritos mais sanguinários da humanidade. Vá lá também e traga os espíritos mais corruptos da humanidade. Haroldo, contando essa história, diz que Ismael vai descendo, né? Ele estava sentado na cadeira e vai descendo. Aí Ismael olhou para ele e fez: Jesus, e eu faço o quê com esses irmãos? Ele fez: traga tudo para o Brasil. E uma reca de espíritos infelizes, Ismael levantou a bandeira Deus, Cristo, amor e caridade, e uma reca de espíritos infelizes seguiu ele e vieram reencarnar aqui. Por que que Jesus fez isso? Porque aqui era o hospital do Cristo. Só aqui esses irmãos teriam condições de evoluir. E aí o livro traz, caso a caso, da evolução de cada um desses irmãos que vieram e reencarnaram aqui. Teve um irmão, vou contar um caso só, que foi o que furou Jesus, quando Jesus estava crucificado, um soldado que furou Jesus no peito com a lança. E Jesus foi a ter com ele e ele pediu perdão ao Cristo. E Jesus disse que perdoava, mas tinha uma missão para ele. Que ele vinha para cá, ia ocupar um cargo muito importante, ia fazer uma revolução, ia reivindicar pelo bem do próximo, mas não ia ser reconhecido. E ele aceitou e veio. Foi Dom Pedro II. E aí, se a gente for estudar a história de Dom Pedro II, a gente vai ver que Dom Pedro tentou fazer muitas coisas benéficas, mas foi incompreendido. E tem vários casos. Então, a gente se espanta de ver uma corrupção, de ver a maldade, mas o que tinha de pior, eu estou dando um exemplo só do Brasil, né? O que tinha de pior nessas escalas das profundezas veio para cá. Talvez alguns desses que cometeram atrocidade hoje estão assistindo palestra. Hoje estão fazendo palestra. Hoje são médios à disposição, mediadores de disposição de ajudar os encarnados e os encarnados e os desencarnados. Hoje são trabalhadores da paz. Se somos espíritos milenares e tivemos muitas reencarnações, hoje a gente está aqui em condições de estar todo mundo aqui estudando. Em outrora, talvez a gente nem quisesse saber disso.
Hoje a gente já está nessa condição. Aí ele continua dizendo, esse julgamento de a gente achar que a espécie humana é uma triste coisa, provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma ideia falsa do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração dela. Existem muitos planetas mais evoluídos, já que já evoluíram, como nós também chegaremos. Quem já leu também um livro fininho, mas maravilhoso, antigo, Exilados de Capela. Exilado é fácil. Ninguém leu, leia. Gente, olha, a doutrina espírita, ela não é só uma religião. Ela não tem uma pessoa aqui que é a detentora da verdade, passando informações, não. A doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia. E a gente tem que estudar para a gente entender. A gente começa pela codificação, que já vai nos dar um norte muito grande de tudo isso que a gente está falando aqui. E depois a gente vai para o Evangelho e depois a gente segue por toda a codificação. É importante a gente ler. Eu sei que a gente é meio acomodado, não é por isso que a gente está aqui na terrinha. Se a gente gostasse de ler e fosse tudo sabidinho, a gente não estava aqui. Mas isso não significa que a gente, eu nasci assim, sou mesmo assim, vou ficar assim, Gabriela. Não. Senão você vai repetir de novo o aninho. Porque a Terra vai evoluir, quer a gente queira ou não. Quer a gente esteja fazendo a nossa parte ou não. Quer a gente esteja estudando ou não. Ela vai evoluir porque é da destinação dela. Mas para ela evoluir depende dos habitantes que nela estão. E tem muita gente que já começou. Porque a gente costuma ver o noticiário, costuma ver muita desgraça, né? Mas tem muita gente fazendo bem, gente. É porque não é noticiado. É porque não é visto. É porque não dá ibope. Mas tem muita gente trabalhando no bem. Eu mesma faço parte de uma ONG. Não sou nenhum anjo, mas uma ONG que se chama Anjos da Noite. Todo dia a gente está na rua. Não é porque a gente é anjo, não. Nem todo mundo que está ali é espírita, não. Tem espírita, tem católico, tem irmão do candomblé, tem irmão evangélico. São pessoas que decidiram sair da sua zona de conforto, se reunir durante o dia para fazer o alimento e à noite outra equipe se reúne para fazer a distribuição. E isso acontece toda noite. A gente dá o pão material para conseguir falar de Jesus, para alimentar espiritualmente, porque ainda é da nossa condição. Existem muitas casas, irmãs, eu que ando muito, que distribui, lá no Neando a gente distribui as cestas básicas todo mês. E tem aqueles encontros, né? Tem que vir toda semana, tem que assistir. E a gente vê as cadeirinhas tudo lotadas. Aí a gente vai perguntar, uma vez por curiosidade, eu perguntei, fui no JEP, uma casa espírita lá em Ponte dos Cavalhos, que quem administra é Nando Cordel, ele e a esposa dele, Preta. Ele tem uma casa espírita lá em Ponte dos Cavalhos, maravilhosa a casa.
tem a casa, tem um abrigo de idosos. Ele faz um trabalho muito bonito. Sábado, tem 15 dias eu estava lá. E aí, quando eu chego lá, é uma festa. O rapaz, olha assim, as idosas já estão tudo perguntando por tudo, se eu vou lá. Quando a gente chega lá, quando eu cheguei lá no primeiro dia que vi o banco tudo cheio, né? A casa lotada, eu disse, menino, dia de sábado à tarde, que bênção. Aí eu com o meu computador, ia falar quem tem medo da morte, estava com o livro de Richard Simonetti, tudo organizado, tudo. Aí quando eu olho para o público, eu tive aquele despertar, né? Aquela vozinha dizendo, aí eu perguntei, minhas queridas, todas que estão aqui se diz espírita ou se diz evangélica ou outra religião? Aí todas levantaram o dedinho que era evangélica. Estava lá porque não podia perder, né? Tem que assistir aquela quantidade de palestras e de estudo para participar, para receber a cesta. Aí eu fechei o computador, desliguei os slides. Porque eu ia falar para um grupo que já tinha o conhecimento do que era a morte com base na filosofia espírita. E aí eu comecei a falar do que é a morte na base do Evangelho de Jesus, porque aí é universal. E aí tudo que eu falava eu dizia, olha, está em João, no capítulo tal, aí a senhorinha dizia, eita, está mesmo, eu li. Aí olha, tal coisa eu falei, eu disse, olha, está em Lucas, eita, está mesmo, eu vi. Aí no final eu disse, eu tenho um livro aqui de um colega maravilhoso, Richard Simonetti, que ele dá uns tópicos de quem tem a morte, aí fala sobre o nosso comportamento no enterro, doações de órgão, se a gente guarda ou não guarda a roupa, como é o processo lá da cerimônia, muito interessante ela aqui. Eu quero saber dele, o que é que ele está dizendo aí. E aí eu abri o livro e a gente falou na visão da doutrina espírita contada por Richard Simonetti, e no final todo mundo queria o livro para levar para casa para ler. Então, a gente ainda está nessa condição de vir o material, mas o intuito é o alimento espiritual. Então, a terra, gente, está passando por todo esse processo e tem muita gente avançando. Tem muita gente já preocupada em fazer mais o bem do que o mal. É porque não tem holofotes. Aí você diz assim, não, Rose, porque o bem não deve ser mostrado. Não, tem que ser mostrado e tem que ser falado. Não que você faz, não que você... Olha, gente, o que eu estou aqui fazendo, mas que o trabalho existe. A gente precisa incentivar as pessoas do mesmo jeito que existe as drogações, as viciações. Ainda estamos nesse planeta onde as viciações ainda nos são oferecidas, nos é mostrado mais. Então a gente precisa também divulgar o bem, contagiar as pessoas por esse amor e por a beleza que é você ver o sorriso no outro, daquele que está sofrendo. Depois ele diz, com efeito a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam inúmeros mundos do universo. Ora, que a população da Terra, perto da população geral desses mundos, eu estava
estava falando de Capela. Capela é um planeta em que estava da forma que a Terra está. Um planeta ainda movido, estava, né? Ainda com essas guerras, essas maldades, mas Capela evoluiu. A sua população evoluiu. E ela passou a ter uma energia de espíritos propensos a fazer mais o bem do que o mal. Então, os espíritos que estavam em Capela foram convidados a sair, porque a energia deles não combinava mais com a energia do planeta, assim como está acontecendo com a Terra. Eles ainda não tinham uma moral definida, mas tinham uma inteligência, uma expertise. E a prova é que no começo da antiguidade aqui na Terra, a gente viu essas construções maravilhosas que são as pirâmides. Que eu trabalho com construção, hoje a gente vê, para colocar um prédio, para subir um prédio, é meio mundo de máquina, é meio mundo de ferramenta, de pessoas, de maquinário para a gente fazer uma construção. E naquela época não se tinha nada disso. E veja a inteligência que esse povo da antiguidade trouxeram, advindos de Capela, para nos ajudar. Repetiram de ano. Ainda não tinham sido elevados moralmente, voltaram para um planeta nas mesmas condições onde era Capela antes. Assim seremos nós. Se a gente não despertar para trabalhar nossas más inclinações, porque cada um sabe o que precisa ser trabalhado. Se é o orgulho, se é o personalismo endurecido, eu sou assim, quem quiser que goste de mim assim, sou assim, está assim. Gabriela. Se a gente só está preocupado com o próximo que está próximo, nossa família, ou a gente já enxergou que o próximo é muito mais. O próximo é aqueles irmãos que estão em conflito, que a gente pensa que não tem nada a ver com isso, não, estão para lá, não vai atingir a gente aqui, não, vai. Vai sim. E você diz assim, mas Rose, o que é que eu posso fazer? Muita coisa. Uma prece. Pedir para ajudar de alguma forma. Quando a gente vai dormir, o corpo da gente fica lá, mas o espírito vai para a erraticidade. E a gente pode pedir ao nosso anjo da guarda, que é um ser que está com a gente, um ser espiritual que está com a gente desde o nosso começo. Não é na nossa reencarnação aqui, não. Desde o nosso princípio inteligente que está conosco. Então a gente pode pedir para ele nos guiar, para se juntar com um grupo de oração, para pedir pela humanidade, pelo planeta. Ajudar os que estão enfermos. Nós temos condições, ainda estamos aqui. É a fala de Jesus lá atrás. Reconcilia-te com os teus enquanto ainda estás aqui. A gente ainda pode sim ajudar. Pedir prece todo dia, em determinados horários, eu elevo o pensamento e imagino o orbe, imagino a terra, essa imagem que a gente tem na terra que nos é repassada. Eu imagino ela e imagino aquelas luzes pratas, violeta, cor-de-rosa, caindo sobre ela. São coisas que a gente pode fazer. Luzes de cura, de paz.
outro livro maravilhoso, No Rumo do Mundo de Regeneração. Quem já viu? Pelo Espírito Manuel, não é, meu amigo? Maravilhoso. Psicografado por Divaldo. Esse livro foi trazido para Divaldo. Divaldo psicografou ele em 2020, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. 2020, Divaldo recebeu essa psicografia. Em setembro de 2020, o livro estava publicado, porque a espiritualidade tinha pressa. Em plena pandemia, tinha pressa que a gente entendesse o porquê que estava acontecendo aquilo ali. Mas a gente não lê, né? Aí a gente não lê, aí deixa de adquirir conhecimento. E no livro, só uma pitadinha do livro, ele começa dizendo que uma névoa escura, uma membrana escura, foi vista ao redor da terra, plasmada ao redor da terra. Jesus pede para Ismael organizar uma caravana. E aí eu fico, antes disso, de chegar na caravana, essa membrana escura plasmada, foi plasmada por quem? Pela energia dos habitantes da terra. Aí você diz, não, Rosa, eu não ajudei a plasmar energia ruim para a terra, não. Não ajudei, não. Eu não faço nada demais. Opa, nada demais já é preocupante. Não faz nada demais. O que é que faz de bom? Nada. Preocupante. Se a gente é egoísta, se a gente não perdoa um parente, se a gente não perdoou um vizinho, se a gente não tem indulgência, benevolência, se a gente não pratica caridade, se a gente ainda tem mágoa, se a gente ainda tem rancor, tem. Se a gente tem, a gente contribuiu com essa névoa escura, essa membrana escura ao redor da terra. Mas Deus é tão bom, Pai justo, mandou uma caravana, está lá no livro, mandou uma caravana vir para cá para ajudar a gente. E a caravana tinha cientistas, químicos, médico, enfermeiro, médios de desobsessão. Interessante, médios de desobsessão. Para vir para cá, para ajudar a gente. Aí a gente começa a entender por que a vacina, que passa 5, 10 anos para ser produzida, foi produzida em tempo recorde. Mas como a gente não lê e não adquire conhecimento, aí a gente fica com medo de tomar vacina para não virar jacaré. Que a gente já ouviu. Mas veio uma turma que Deus mandou para insuflar os médicos daqui da terra, para os cientistas, trouxe uma equipe de médios de desobsessão. Por quê? Porque da mesma forma que existia uma equipe altamente preparada para fazer um bem nesse período, também estava uma equipe preparada para afastar nós dos pontos de luz. Vocês sabiam disso? Está lá no livro. E aí, quando a gente pega essa informação, a gente começa a entender o porquê da dificuldade, o trabalho enorme que a gente teve de manter todo mundo unido nesse período de pandemia, estudando online, buscando aquele irmão, a dificuldade que a gente teve depois que a gente pôde se juntar, que por sinal está tendo ainda até hoje. Existia toda uma preparação para desarticular os pontos de luz.
Mas Deus é bom, Pai e justo. Só que Ele não nos tira a condição do livre-arbítrio. E aproveitando que está lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, por que é que Deus permite os flagelos destruidores da humanidade? A pandemia foi um. Já tiveram outros. Talvez ainda teremos outros. Por que é que Deus permite os flagelos destruidores da humanidade? Está lá. Para nos fazer evoluir, está lá a resposta dos irmãos. Para nos fazer evoluir. O que nós levaríamos anos, séculos para evoluir, levaremos alguns anos se a gente aprender com as lições. A gente aprendeu com as lições da pandemia? A gente aprendeu a importância do ser e não do ter, porque a gente passou muito tempo sem precisar consumir tanto, sem precisar de tanta coisa, porque a gente não estava podendo sair, então o mínimo se tornou o máximo. A gente aprendeu a viver com o mínimo. Olha, a gente quando começa a estudar, que vê as coisas acontecendo, a gente acha muito interessante. Vários trabalhadores passaram a ganhar menos. Lá na empresa que eu trabalho, o salário da gente foi para metade e a gente viveu da mesma forma. Era aprender a viver menos com mais, menos é mais. A gente teve vontade de visitar um parente, a gente teve vontade de estar próximo, que antes a gente só mandava um zap. Mas nesse período a gente queria estar perto, a gente queria ver, a gente queria dizer que ama. Precisava de um flagelo destruidor para a gente aprender essas coisas? Na nossa condição, ainda precisava. Aí está lá a pergunta 738 do Livro dos Espíritos. Mas Deus não poderia fazer que nós aprendêssemos de outra forma, a não ser pelos flagelos destruidores da humanidade? Não teria outra forma. Ele é tão bom, Pai justo, não teria outra forma de fazer a gente aprender. Aí a espiritualidade responde: tem sim, teria. E Ele faz isso todos os dias. Todos os dias Ele nos dá a condição de a gente aprender ou pelo amor ou pela dor. Todos os dias. Todos os dias, quando a gente abre os olhinhos, a gente pode abrir os olhinhos e agradecer porque acordou abaixo de um teto, em cima de uma cama, vai tomar um banho, vai vestir uma roupa, vai tomar um café. Ou a gente pode, assim que abre os olhinhos, agradecer por ter isso, ou a gente pode, assim que abre os olhinhos, poxa, já vou ter que acordar, já é 5 horas, ainda estou morrendo de sono, e começar a reclamar, reclamar. Como o nome já está dizendo, o não leva a gente para frente. Mas o clamar, mas o agradecer, leva. Todo dia Ele nos dá as opções. A gente, quando adquire conhecimento, o espírito, ele não deixa de sofrer, não. Muitas vezes eu já escutei nos corredores, lá da casa espírita passando, ou alguém conversando e dizendo: eu já estou fazendo tratamento há 3, 4, 5 meses,
eu acho que eu vou para casa tal, porque lá é mais forte. Porque lá em casa a coisa está do mesmo jeito. Casa espírita não vai mudar sua casa não, nem sua vida não. O que vai mudar é o seu comportamento, é as suas ações. A casa espírita, ela dá suporte. A doutrina, ela ampara. Ela impulsiona, ela motiva, ela levanta. Mas quem decide é você, é nós, somos nós. Se a gente vem para cá e estuda, passa 1 hora estudando, quando chega em casa, a gente faz a mesma coisa que fazia antes do estudo? Então como é que a gente quer que as coisas mudem? É a gente que tem que mudar. É a gente que tem que absorver os conhecimentos e modificar a partir dele. A questão não é que a gente vai deixar de sofrer e as coisas vão deixar de acontecer porque a gente se tornou espírita. A questão é, quando as coisas chegarem a acontecerem, como a gente vai reagir? A questão é sobre isso. É como a gente vai reagir quando as coisas acontecerem, quando a gente está com conhecimento. A gente já não vai ficar revoltado. Vai doer, Rose? Vai, porque a dor dói, independente do conhecimento que você tenha. Você perde, entre aspas, se separa temporariamente de um ente querido, você sente a dor, independente do conhecimento que você tenha, do conhecimento espírita que você tenha. Mas você não cai mais no desespero, porque você sabe do porquê daquilo. Para onde aquele irmão foi, voltou para casa, voltou para um hospital espiritual, ou voltou até para outra condição em que precisa passar para evoluir. Mas não é o fim, é um até logo. Então não é mais motivo de desespero, nem de dor eterna. A terra, meus caros, a espiritualidade, Jesus, a equipe espiritual, Deus, estão todos trabalhando para a humanidade evoluir. Para nós evoluirmos, mas depende de nós. E aqueles que não acompanharem esse percurso evolutivo vão repetir de série, vão para outro orbe que já existe, recebendo os irmãos que estão saindo daqui da Terra e não terão mais condições de voltar, porque a Terra já vai estar numa sintonia mais elevada. Mas depende de nós. E depende de nós nas pequenas ações, porque a evolução não dá salto, como eu disse no começo. É aquele papelzinho que a gente não joga mais no chão, porque se a gente quer a cidade limpa somos nós. É aquela casca de banana que a gente não joga mais no chão, porque pode vir uma senhorinha idosa que não viu a casca de banana, ou alguém que esteja enfermo que não viu, ou até uma pessoa sã que não viu a casca de banana, caiu, quebrou um braço. Então você vai responder por todo o bem que você poderia ter feito e não fez. Vai para sua conta. É aquele estacionamento que você chega num shopping, vê as vagas, você está apressado, aí chega, vê aquelas vagas no começo, tudo vaga. Eita, que coisa boa, o estacionamento está cheio, mas tem 5 vagas aqui, vou botar logo. Aí você chega, quando encosta, é idoso, cadeirante, deficiente. Não é a sua condição.
Aí você que já tem um conhecimentozinho, olha, né, diz, não, mas não é para mim não. Então eu vou lá para trás procurar uma vaga. Mas quando a gente ainda não tem, eita, vou botar aqui, ninguém está vendo. Quem é que ninguém está vendo? O universo está vendo. É aquele dinheiro, aquele troco que a gente recebe a mais e a gente volta para o caixa e diz, senhora, a senhora me deu dinheiro a mais. São essas pequenas atitudes que vai nos fazendo evoluir, que vai nos tornando seres humanos melhores. Então, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente possa, a partir de tudo o que a gente ouviu, das pinceladas que a gente ouviu aqui, procure, gente, informação, os livros, né? Hoje em dia tem até áudio, né? Os livros em áudio, então vamos procurar evoluir, ouvir, né? Nos tornarmos seres humanos melhores, para que a gente possa melhorar todos que estão ao nosso redor. Como é que a gente muda o mundo? Como é que a gente muda o mundo? Quando a gente começa por nós. A gente muda a gente, para depois a gente mudar os que nos cercam, o mundo. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, continue nos abençoando hoje e sempre, agradecendo desde já a equipe espiritual da casa pela oportunidade de ser útil. Assim seja.